pessoal, professora Elida Bogea, professora de Biologia, aqui nesse projeto do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação, nesse nosso cursinho aqui preparatório, né, para o Enem, para o Vestibular Paz da UEMA. Sempre aviso, né, estudem, revisem aí no material que está no link, tá, abaixo, e vamos continuar aqui, né, resolvendo essas questões agora do Enem. Estamos aqui na questão 71, tá, do Enem 2023, e aí a gente vê aqui essa questão que já fala de ATP, né, já mais bioquímica aqui, né? Então vamos lá. A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerados pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, né, cátion aqui, percorrem a cadeia até chegarem ao citocromo C. Citocromo C oxidase, reduzindo o ferro 3 a ferro 2. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. Então, tá aqui a questão está apenas descrevendo, né, uma fase da respiração celular, né, a fase aqui da cadeia respiratória, mas aí ele traz aqui uma situação, né? O cianeto é uma espécie química altamente tóxica, que tem grande afinidade pelo ferro 3. Quando células são expostas ao cianeto, ela se liga ao sítio de ferro 3 do citocromo C oxidase, impedindo a sua conversão em ferro 2 e bloqueando a cadeia respiratória. Então, a gente está falando de uma cadeia respiratória funcionando direitinho, mas aí vem um elemento químico para atrapalhar, né? Atrapalhar onde? Ali, ó, no ferro 3. O citocromo tem afinidade com o ferro 3, ele se liga ali e atrapalha o funcionamento, o bom funcionamento da cadeia, né? E aí, como é que forma o oxigênio, né? Então, esse bloqueio aumenta a concentração celular de ATP. Então, vai aumentar o ATP quando o citocromo chega lá no ferro 3 e para a cadeia? Não, porque o ATP está depois, né? Está depois da produção de... Desculpa, está depois dessa interrupção, né? Então, não faz sentido, né? O que quer que a interrupção atrapalhe é antes, né? De água, mesma situação, a água está lá depois, né? Então, não faz sentido. Tá. O NAD, agora o NADH, ele está antes, né? Tá bem aqui, ó, tá bem aqui no começo, né? Então, já é um candidato. O dióxido de carbono, ou citocromo C oxidase. Não, o citocromo não vai aumentar nem diminuir com a interrupção feita pelo cianeto, né? E o dióxido de carbono também é onde começa tudo. Então, ele dispara, a cadeia começa a andar. Só que com a presença do cianeto, um bloqueio químico que o cianeto faz, a cadeia para onde aqui, ó, no NAD. O NAD é que vai ser o que vai mais, o que vai se acumular, né? Vai aumentar a concentração, porque o gás carbônico aqui, ó, o substrato vem, né? Aí tem o primeiro momento do metabolismo com a liberação desse gás carbônico, só que quando o NADH, né? A fisiologia aqui, o ciclo NADH e NAD+, começa a rodar, eles não conseguem mais sair daí, porque todo o resto da cadeia está interrompida, porque o citocromo está lá, atrapalhando lá junto com o ferro 3, tá? Então, essa resposta aqui é o NADH, letra C. 72, Enem 2018. Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, né? Astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene.
Então, tem uma quebra de um gene que se funde a outro gene, com esse nome aqui, ó, que a 1549, né? A gente não é obrigado a saber, vocês não são obrigados, ninguém é obrigado a saber o nome desse gene, a não ser quem estuda lá direitinho ele, né? Então, o gene BRAF se funde a esse outro. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda, que é um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes, capazes de reagir com os genes, tanto de um quanto do outro, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente, né? Então, quando essa sonda, essa molécula fluorescente, ela se liga com um, emite uma cor. Quando se liga com o outro, emite outra cor. Em uma célula normal, como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, as duas cores aparecem separadamente. Já na célula, né, com problema, ó, já quando há fusão dos dois genes, as cores aparecem sobrepostas. Quer dizer, com a célula normal, cada um vai brilhar em um local. Quando a célula tem o problema, né, a célula tem esse problema genético, então esses brilhos, né, vão partir do mesmo ponto. A alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma pilocítico é classificada como estrutural do tipo deleção? Não. Quando envolve deleção, algum material genético foi perdido. E a gente não está falando de perda de material genético, tá? A gente está falando de mudança de posição de material genético. Numérica do tipo euploidia, mais uma vez, não mexeu no número de nada. Não mexeu no número de gene, não mexeu no número de cromossomo, não mexeu no número de nada, né? Então, não pode ser numérica. Estrutural do tipo duplicação, então, se não é numérico, não pode ter duplicado, né? Se não a duplicação não deixa de não ser uma alteração numérica, então, não é o caso. Numérica do tipo aneuploidia, mais uma vez, não tem nada a ver com número de informação genética. Estrutural do tipo translocação, agora sim, né? Eu mexi no lugar da informação. Antes elas estavam separadas e agora, com a alteração genética, elas aparecem juntas. Então, a letra E, né, estrutural do tipo translocação, é a que responde a questão, tá? Questão 73, Enem 2017. Uma mulher deu à luz a seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Qual é a função dessa solução de anticorpos? Então, o que acontece? O filho, quando ele é positivo, ele e a mãe negativa, ele tem um antígeno estranho ao corpo da mãe. E se esse antígeno entra em contato com o corpo da mãe, a mãe vai se preparar para reagir, o corpo da mãe vai se preparar para reagir contra aquele antígeno do filho. Então, isso precisa ser evitado, né? E aí, o que acontece? Quando os médicos chegam lá e aplicam soro anti-RH na mãe, é justamente para evitar essa reação da mãe contra o antígeno que o filho imprimiu, né, no corpo dela, o contato que ela teve, né, com o antígeno do filho, que é estranho a ela. Então, a alternativa A, né, para a pergunta, qual é a função dessa solução de anticorpos? A alternativa A diz que é modificar o fator RH do próximo filho. Não, nenhuma solução vai ter o poder de modificar a genética, né, de ninguém, né, assim, não nesse contexto aqui, né? Então, do próximo filho, o soro que a mãe tomou vai modificar a genética dele? Não procede, né? Não faz sentido. Letra B,
destruir as células sanguíneas do bebê, formar uma memória, letra C, formar uma memória imunológica na mãe. Estou lendo já as opções, tá? Letra D, neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe ou promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Isso aqui também eu já vou falar logo porque é muito absurdo, é promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Isso é genético, a mãe tem aquele tipo sanguíneo e pronto, não tem um soro que vá alterar isso, tá? Então, é destruir as células sanguíneas do bebê, né? As células sanguíneas do bebê que entraram em contato com o corpo da mãe, tá? Então, a partir do momento que aquele antígeno chegou no corpo da mãe, o soro é utilizado para destruir aquele antígeno para que o corpo da mãe não produza, né, uma resposta imunológica e aí a mãe vem a ter problema, né? Enfim, então a resposta, o soro anti-RH, ele visa lá as células, né, o antígeno que o bebê trouxe para o contato materno, né? Questão 74, Enem 2022, diz que na figura está apresentado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alteração patológica, tá? A gente vai ver a figura, então, está representando o mosaico de inativação de um dos cromossomos X da mulher. Então, a mulher tem 2, né? Um deles fica inativo, ou do pai ou da mãe, né? Em cada célula. E aí, isso vai fazendo de nós, mulheres, um mosaico, certo? Então, tem célula que vai ter o X da mãe, né? O X que a gente herdou da mãe, né, inativado. Tem célula que vai ser o X que a gente herdou do pai inativado. Entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligadas ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de pleiotropia. Não, a pleiotropia é toda vez que uma informação genética controla 2 características, né? Ela ativa 2 características. Mutação gênica, então, essa inativação tem como consequência uma mutação gênica? Não, isso não leva a uma mutação gênica, né? Essa inativação tem como consequência a interação gênica? Não, nós estamos falando de informações que ora estão ativas em um cromossomo, né? Ora estão ativas em outro cromossomo, um cromossomo herdado pela mãe, ou herdado pelo pai. Penetrância incompleta? Não tem, não tem nenhuma questão de incompleto aqui, informação incompleta, nem nada. Agora, expressividade variável a gente consegue visualizar, né, nessa situação. Por quê? Porque se esse problema aqui recessivo, né, doença determinada por gene recessivo ligado ao sexo, ou seja, esses genes, né, quando a questão fala ligado ao sexo, não é à toa, está dizendo que esse gene ele está lá nos cromossomos sexuais, né? E a gente está falando também que tem hora que um cromossomo sexual está ativo, tem hora que é o outro, né? Então, se eu estou falando de uma doença ligada ao sexo, ou seja, a informação gênica está lá no cromossomo sexual, e que tem hora que um está ativo, o outro não, eu estou falando de uma expressividade variável, né? Tem hora que aquela doença no gene ativo, ela vai se expressar. Mas se ela está no gene inativo, ela não vai se expressar, né? Então, vai variar, né, a expressão da doença, desse problema recessivo, do gene que é conferido por um gene recessivo. Se ele tiver no cromossomo que está inativo, ele não se expressa. Se tiver no que está ativo, se expressa. Então, a expressividade variável, tá, responde à questão, tá? Letra E.
Questão 75, Enem 2022, diz assim: entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Olha só. Então, pelo nome da enzima, a gente já sabe qual é o trabalho que ela faz, né? Ela polimeriza, ela junta monômeros, junta unidades, né? Ela sintetiza uma molécula. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Quer dizer, o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, tá? E a identificação desse vírus consegue sair utilizando a técnica de PCR, tá bom? Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreção do indivíduo. Uma etapa que atende à reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Essa etapa deve ser realizada para... Então, assim, ó, vamos lá. Vou trazer para cá. Então, a PCR, o que ela faz? Ela pega um pedaço do DNA, ela pega aqui, ó, um pedaço do DNA e ela replica esse pedacinho aqui, tá? Que foi escolhido por algum motivo. Mas eu falei que é um pedaço do DNA. E eu estou dizendo ao mesmo tempo que ela serve para identificar um vírus de RNA. O vírus que eu tenho, ele é de RNA. E agora? O que eu faço? E aí as alternativas, elas falam assim, ó, sobre o que é preciso ser feito antes para poder eu viabilizar que eu investigue um vírus de RNA por meio de uma técnica que replica DNA. O que eu faço? Concentrar o RNA viral para otimizar a técnica? Não, não adianta eu concentrar o RNA viral. A minha técnica quer replicar DNA. Então, isso é bobagem. Letra B. Identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2. Anticorpos também não me interessa aqui, só me interessa DNA. Proliferar o vírus em culturas, aumentando a carga viral? Não, porque se eu aumento a quantidade de vírus, eu só estou, em termos de material genético, eu estou só aumentando a quantidade de RNA. Então, também não é o caso. Como é que eu faço para chegar no DNA? Purificar ácidos nucleicos virais, facilitando a ação da enzima? Também não, porque o ácido nucleico deste vírus é que ácido? É um RNA. Obter molécula de cDNA viral por meio da transcrição reversa, ou seja, obter molécula de DNA complementar viral por meio da transcrição reversa. Aí sim. O que é isso? O que é essa transcrição reversa? É uma leitura inversa, né? Como é que aquela sequenciazinha que a gente aprendeu, o DNA, ele vai ser lido, né? E a informação lida vai estar constando dentro de um RNA. Então, a gente conhece a sequência DNA, que vai ser lido e vira o RNA, não é assim? Mensageiro. Mas o meu vírus, ele já é um RNA mensageiro. Então, eu tenho que fazer, ó, uma coisa que reverta isso, ó. Que reverta, que faça a leitura inversa da informação. Então, eu tenho que usar uma enzima chamada transcriptase reversa, né? Para fazer essa leitura reversa. Quando eu faço a leitura reversa, eu tenho um cDNA, um DNA complementar, tá? Agora sim, eu posso vir aqui, ó, e aplicar a PCR para identificar meu vírus, tá?
mas só depois desse tratamento aqui com a transcriptase reversa. Portanto, a letra E é a opção que responde a questão, tá? Então, a gente fica por aqui, volta depois, continuando a responder questões aqui do Enem, tá bom? Revisem, estudem aí no link que tá, tem o material, tá? E até a próxima!